Então, pessoal, então nós vamos para a nossa aula de Física de Biologia. E as habilidades que a gente vai trabalhar hoje são as mesmas que estão lá no roteiro de estudos, tá? Que é para falar sobre conservação de energia, compreender a primeira e a segunda lei da termodinâmica, falar um pouquinho sobre o trabalho, né? E também um pouquinho sobre as máquinas térmicas. Nosso objetivo hoje, né? Aliás, nossos objetivos hoje é realizar a evolutiva do roteiro de estudos, que é o roteiro de estudos de julho, sanar as dúvidas que vocês tiverem e também compreender um pouquinho melhor os conceitos de potência e de rendimento a partir de uma máquina térmica já conhecida por nós, tá? Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que o roteiro de estudos, ele pode ser entregue até hoje, tá? Então, a data final de entrega é hoje, dia 21 de julho. Então, se tiver alguém aí que, por um acaso, ainda não entregou, por favor, entregue até hoje, né? Claro que depois a gente aceita os trabalhos de vocês, mas aí já não tem o mesmo valor na nota. Então, por favor, tem que entregar até hoje, tá? Então, a primeira atividade era para vocês realizarem, eu mandei um material de apoio, né? Que era para vocês realizarem um mapa conceitual ou um pequeno texto, enfim. Algum gênero que vocês se sentissem mais confortável após realizar a leitura de um material de apoio que eu enviei. Claro que o material de apoio poderia consultar outros materiais também, mas o material de apoio foi aí um norte, né, para vocês, vamos dizer assim. Então, esse material de apoio, ele versava, né, ele tinha como assunto principal a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Então, pessoal, a gente vai aproveitar essa questão aí também para retomar um pouquinho do que a gente falou nessas últimas aulas, né? Então, a termodinâmica, ela é o campo da física que ela vai estudar as transformações de energia. Então, tudo que se estuda sobre as transformações de energia está dentro do campo de estudo da termodinâmica, tá? E dentro da termodinâmica, a gente estuda alguns conceitos como trabalho, calor e também outras formas de energia, né? E eu não sei se a gente já conversou, eu não estou lembrada, mas eu acredito que não, se a gente conversou sobre a definição propriamente dita de energia e como energia e trabalho estão conectados, né? Porque, na verdade, quando a gente busca saber sobre o trabalho, a gente vê que trabalho está relacionado com energia. Da mesma forma, a gente vê que energia está relacionada a trabalho. Então, pessoal, esses dois conceitos, eles estão interligados, vamos dizer assim, né? A gente fala de um e, ao mesmo tempo, cita o outro, certo? Então, pessoal, trabalho, um corpo só vai realizar trabalho quando ele tiver energia suficiente para isso. Da mesma forma, a energia, ela é a capacidade de realizar trabalho, tá? Então, isso que eu coloquei aqui, ó. Energia é definida como capacidade de produzir trabalho e um corpo só vai realizar trabalho se ele tiver, obviamente, energia, tá? E quando a gente está falando de trabalho, a gente fala também sobre o trabalho de uma força, tá? Então, o trabalho, ele está relacionado ao deslocamento, né? Então, quando a gente fala que um determinado material, ele está realizando trabalho, ele vai realizar trabalho porque uma força está aplicada sobre ele, certo? Só que isso vocês estudaram no ano passado, né? Trabalho de uma força. Mas agora a gente está estudando o trabalho realizado sobre um gás, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês uma representação, né, da realização de um trabalho, da realização de trabalho sobre um gás. Só que quando a gente está falando de gás, pessoal, a gente precisa situar, porque os gases, eles não têm
alguns parâmetros fixos. Eles dependem das condições onde eles estão, ou seja, eles dependem de algumas variáveis de estado. E são 3 variáveis de estado sobre um gás: pressão, temperatura e volume, tá? Então, aqui, nesse esqueminha que eu coloquei para vocês, ó, então aqui a gente tem um recipiente, tá? Um cilindro qualquer, e aqui a gente tem um êmbolo. O êmbolo é um dispositivo que ele pode se movimentando, tá? Então, aqui a gente tem um gás totalmente frio, e aqui nós temos, então, um aparato conectado a um bloco, tá vendo? Quando eu aquecer esse gás, eu vou fornecer para ele energia, obviamente, se eu estou aquecendo ele, né? Então, aqui estão vendo, ó, fonte de calor. Agora, o meu gás está aquecido. O que aconteceu com o volume? Qual é a diferença de volume do gás frio para o gás quente? O que aconteceu com o volume nessas duas situações? Alguém pode me dizer? Pode ser aqui pelo bate-papo mesmo. O que aconteceu com o volume aqui? Aumenta ou diminui quando a gente aquece o gás? Aumenta. Aumenta, muito bem, tá? Se eu aumento o meu volume, o que vocês acham que acontece com a pressão? Lembrando, pessoal, que pressão é o número de colisões entre essas partículas aqui. Se eu dou mais espaço para elas, né, o que acontece com a pressão, nesse caso, quando o meu volume aumentou? O número de colisões, de choque entre essas partículas aqui aumenta ou diminui? E aí? Vai ser a mesma nos dois casos? E aí, galera? Pessoal, a pressão ela também vai variar, tá? Portanto, a gente vai ter a realização de trabalho. Maria Fernanda, quer perguntar alguma coisa? Foi sem querer, Sora, foi sem querer. Fica perto aí esse botãozinho, porque o povo vive apertando, né? Não sei como que é no celular. É porque fica embaixo do bate-papo. Aí você vai apertar, vai o dedo. Tem problema não, tá? Pessoal, ó, então é o seguinte, ó. A gente tem o aumento do volume no recipiente, porque esse gás, ele recebeu energia. Quando eu aumento o volume, eu tenho deslocamento desse êmbolo, que é esse dispositivo aqui que estava como se fosse uma tampa do gás, né? Então, eu aumentei o espaço que eu tinha aqui, eu aumentei o volume e esse êmbolo se deslocou. Quando ele se desloca, como ele estava conectado a esse bloco também vai se deslocar. Ou seja, a gente diz que o gás realizou trabalho, certo? Então, quando a gente estuda os gases, a gente tem que levar em consideração esses 3 fatores: pressão, temperatura e volume. E aí, aliado a esse estudo dessas 3 variáveis de gases, a gente pode ter aí o calor sendo fornecido ou retirado de alguma situação e também a realização de trabalho, tá? Dito isso, pessoal, a gente tem a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre essa associação entre calor e trabalho e a quantidade de energia que resta para o gás após essas transformações gasosas, tá? Então, um gás, ele tem uma determinada quantidade de energia interna, que é como se fosse o saldo dele, tá certo? E esse saldo vai depender, numa transformação gasosa, de quanto ele recebeu de energia e de quanto ele vai gastar para realizar trabalho. Então, num determinado sistema, né, de transformação gasosa, a gente fala que há a conservação de energia. Se um determinado gás realiza trabalho, é porque ele recebeu energia de alguma forma.
ou essa energia saiu do seu próprio saldo, que é a sua energia interna, ou ele recebeu energia externa na forma de calor, né? Então, matematicamente falando, a gente fala que a primeira lei da termodinâmica ela pode ser escrita como variação de energia interna, que está representado por ΔU, é igual ao calor, que é representado pela letra maiúscula Q, menos o trabalho. O trabalho pode estar representado por essa letra grega aqui, que a gente chama de tal, ou por W, né, que é trabalho em inglês, né, que vem do Word. Então, dos dois jeitos vocês podem encontrar. Aí, sobre a segunda lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, como eu já disse para vocês, ela foi estudada primeiro do que a primeira lei, né? Primeiro eles estudaram a segunda lei para depois postular a primeira. Por que isso aconteceu? Em função do funcionamento das máquinas térmicas. Então, a segunda lei, ela fala sobre essas máquinas, né? Então, máquina térmica, pessoal, é todo e qualquer dispositivo que converte energia térmica em energia mecânica, ou seja, que converte calor em trabalho. E a partir disso, se percebeu que sempre numa máquina térmica você vai ter degradação de energia, ou seja, o seu calor nunca vai ser totalmente convertido em movimento, ou seja, o calor não pode ser totalmente convertido em trabalho. Isso é uma consequência natural, tá? Então a gente fala que não existe uma máquina térmica com 100% de rendimento. Sempre vai ter perda de energia, tá? E sempre o calor ele vai fluir de forma natural, do mais quente para o mais frio, coisa que a gente já comentou, tá certo? E aí o que acontece? Quando essa energia ela é perdida para o ambiente, a gente fala que há o aumento de entropia daquele sistema. E a entropia é uma forma de energia desordenada, ou seja, a entropia ela mede o grau de desordem, tá? Quanto maior a entropia, mais desordenado é o sistema, tá bom? A entropia vocês podem associar com bagunça mesmo, mas é das moléculas, tá? Então, a gente pode pensar aí agora assim, ó, como que tá a entropia do quarto de vocês agora? Tá alta ou tá baixa aí? Lembrando que a entropia é a desordem. E aí, como é que tá a entropia do quarto de vocês agora, nesse momento? Tá alta ou tá baixa? E aí, galera? Como tá o grau de desordem do quarto de vocês nesse exato momento? Nossa, ninguém vai me responder. Sora, por incrível que pareça, o meu tá baixo, hein? O grau de desordem tá baixo por aí? Então tá bom. Mas na verdade, quando vocês, agora que vocês já sabem o conceito, né, de entropia, vocês podem argumentar aí, né? Porque você só está mantendo o que é natural nos sistemas físicos. Então, na verdade, assim, sempre o calor vai fluir de menor grau de entalpia para o maior grau de entropia, ou seja, do mais organizado para o mais desorganizado. Então, é natural isso acontecer nos sistemas físicos. E talvez em casa também isso seja aí um pouquinho natural, embora seja melhor manter a entropia baixa, tá bom? Vamos voltar lá. Então, galera, isso era basicamente, né? Claro que eu sei que vocês escreveram de outras formas, alguns fizeram os esqueminhas mesmo. Eu gostei muito de ver os mapas de vocês, tá? Mas basicamente era isso que também ficou de revisão como essa parte para vocês, tá? Aí, a segunda questão, que teve algumas pessoas, inclusive, que acho que esqueceu de responder, que era para assistir o vídeo do Manual do Mundo
que estava falando assim, o título do vídeo é Entenda de vez como funciona o motor do carro. Esse vídeo ele é bem legal, né, que explica muito bem como que funciona isso, né? Então são 4 tempos do motor a combustão, que eu também já falei na aula passada. O primeiro tempo é o que a gente chama de admissão. Então é aqui, ó, aqui é uma representação, né, do cilindro do motor. Então aqui, pessoal, o primeiro tempo, como o próprio nome já diz, é quando você vai admitir no interior do cilindro aqui a mistura de ar e combustível, tá? Depois, você tem essa mistura sendo comprimida, que é o segundo tempo da compressão. Em seguida, a vela vai produzir uma faísca, tá? Então, quando ela produz essa faísca, como você tem o combustível aqui nesse compartimento, o que vai acontecer? Vai pegar fogo. Quando acontece, então, a combustão, propriamente dita, do combustível, do álcool ou da gasolina, o que vai acontecer com o combustão? Ele vai descer. Então, é nesse tempo aqui que a gente fala que tem a realização de trabalho, tá? E, por último, os gases da combustão, eles precisam ser retirados do ambiente, né? Então, descartados, vamos dizer assim, que é o que acontece no último tempo, que é o que a gente chama de escape ou de exaustão, tá? Então, essas seriam as 4 fases, os 4 tempos, perdão, que vocês tinham que relacionar na segunda questão, tá? Agora, pessoal, eu preciso da interação de vocês aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre potência e rendimento. Então, eu tenho 2 imagens aqui para vocês olharem. São 2 carros, carro X e carro Y. Pela imagem, acho que vocês já têm uma noção aí da diferença entre esses carros, mas tem também aqui, pessoal, ó, alguns dados sobre eles. Esse carro X aqui, ele é um motor 1.0, o carro Y é um motor 2.0. O consumo dos combustíveis de etanol e gasolina em cada um, né? Quanto que eles fazem por litro, vamos dizer assim, e a potência de cada um. Olhando para essas imagens, pessoal, eu preciso que vocês me respondam qual desses carros é mais potente, o X ou o Y? Pode responder no bate-papo mesmo, se não quiser falar. Mas eu preciso da interação de vocês. E aí? O Y é mais potente. Ó, beleza. O Y é mais potente. Vocês perceberam isso só de olhar para eles mesmo? Ou olhando o valor da potência? Olhando a potência. Olhando a potência. Pessoal, aqui a potência dos carros, ela é dada em CV, que é cavalos, né? Vocês já devem ter ouvido, tal carro tem tantos cavalos de potência e tal. Mas como o Gilmar colocou aqui, só pela cara do carro também já dá para ter uma noção de qual é mais potente, né? E aí, pessoal, além da nítida diferença visual, vamos dizer assim, entre esses 2 carros, e também os valores de potência que a gente já acabou de comentar, nós temos aqui o motor 1.0 e o motor 2.0 para o carro Y. Quem assistiu o vídeo viu que o Iberê, lá do Manual do Mundo, comentou o que isso significa. Mas vocês, por acaso, sabem qual a diferença de quando a gente fala, esse motor é 1.0, esse motor é 2.0? Qual é a diferença entre esses motores? Alguém saberia dizer? Coloca aí alguma ideia no bate-papo que vocês têm. Opa. Fiquei no lugar errado. Quantidade de cilindros que ele possui. Também, mas isso tem uma relação com outra coisa.
Com a quantidade do que vai dentro dele? Dentro do cilindro? Combustível? Exatamente. Então, um carro 1.0 significa que cabe 1 litro de combustível nos cilindros, né? Normalmente os carros têm 4 cilindros, então, juntando, somando esses 4 cilindros, cabe ali dentro 1 litro de combustível, tá? Agora, no motor 2.0, vai caber quanto? 2 litros, tá certo? Por exemplo, a moto, que a gente fala assim, moto 125, moto 160 cilindrada, enfim. Isso também se refere à quantidade de combustível que vai lá dentro de cada cilindro, né? Então, no caso da moto 125, por exemplo, significa que vai 125 ml de combustível dentro do lado dos cilindros para realizar todos aqueles 4 tempos que a gente falou, tá? Agora, tem uma outra situação aqui de diferença, que é o consumo de combustível. Então, assim, ó, o consumo urbano. É isso aqui, pessoal. Consumo urbano é o que o pessoal fala assim, faz tantos litros na cidade, faz tantos litros na pista, tá? Vocês já devem ter ouvido isso. Na cidade, que é o consumo urbano, então, esse carro X, ele faz 7 quilômetros com 1 litro de etanol e 11 quilômetros com 1 litro de gasolina. Isso para o X. No Y, ele faz 6,5 quilômetros com 1 litro usando etanol e 10,5 quilômetros por litro usando gasolina. Pessoal, qual combustível aqui tem o melhor rendimento, vamos dizer assim? A gasolina. A gasolina, certo? Existe também alguma relação entre a potência do carro e o consumo de combustível? E aí? Carro mais potente consome mais combustível ou não? O que vocês podem dizer observando aqui? Carro mais potente consome mais combustível? Sim, pessoal, tá? Então, quanto mais potente é o carro, mais ele vai precisar de combustível para realizar todo aquele processo do motor, né? Dos 4 tempos do motor. Tanto que a gente pode dizer também que o carro ele vai consumir mais gasolina, mais combustível, quando a gente está na cidade, do que quando a gente está na pista, porque a gente está ali sempre trocando de marcha, sempre acelerando, pausando, né? E também quando você vai acelerar o carro, quanto mais você pisa no acelerador, mais você está colocando de combustível ali nos cilindros, né? Por isso, então, quanto mais você acelera, mais combustível você gasta, tá? Então, pessoal, eu coloquei esse comparativo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre rendimento e sobre potência. Então, a potência do motor aqui está associado à sua realização de trabalho, ou seja, ao seu desempenho. Então, a potência, ela está intrinsecamente ligada com esse desempenho. Então, qual tem um desempenho melhor? O carro Y, quando eu considero, né, que o desempenho aí está relacionado somente à sua movimentação, vamos dizer assim, né? Agora, o rendimento do carro Y, se vocês perceberem aqui, ó, o rendimento dele é mais baixo do que o carro X. Então, existe uma diferença entre potência e rendimento. Potência é a relação que a gente tem na realização de trabalho. Agora, o rendimento está associado, pessoal, ao quanto de trabalho é convertido
quando eu forneço uma determinada energia, tá certo? Para isso, pessoal, para tentar ficar um pouquinho mais claro, eu gostaria que vocês pegassem a apostila lá na página 38, tá? É a apostila do segundo bimestre, que tem um textinho que está falando sobre potência e rendimento. É a atividade 5, tá certo? Se vocês puderem pegar lá a apostila, vai ficar melhor para vocês acompanharem, tá? Então é o seguinte, ó. Alguém gostaria de ler esse texto aqui da tela? Ou eu mesma leio? Mas eu gostaria que vocês lessem também. E aí? Vou ter que ler, gente. Vocês não querem falar comigo mais, gente. Olha, eu tô ficando chateada porque ninguém fala mais comigo com esse negócio de aula online, viu? Ó, expressões como potência e rendimento das máquinas, em geral, são bastante difundidas entre nós, principalmente pelos meios de comunicação, como TV, jornais e revistas. Contudo, muitas vezes os termos potência e rendimento nos causam certa confusão. Como esses dois conceitos se relacionam? Então, potência é a divisão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo gasto por uma máquina térmica. Matematicamente, temos. Então, aqui, ó, todo mundo acompanhando essa expressão aqui, ó. Potência está relacionado quanto de energia eu preciso gastar para realizar uma determinada ação por um período de tempo. Então, é por isso que o carro Y aqui, o mais bonitão, ele é mais potente. Já ouviram aquela expressão? Ele vai de 0 a 100 km por hora em tantos segundos. Isso indica que ele precisa de pouco tempo, para desempenhar uma determinada ação. Então, potência está relacionada, pessoal, ao gasto de energia por unidade de tempo. E aí, a gente pode ter que energia pode ser dada em calorias e o tempo em segundos. Só que no Sistema Internacional de Unidades, a gente não usa calorias, a gente usa Joule, que foi o pesquisador que estudou energia, né? Lá do experimento de Joule, né? Joule por segundo é a unidade que a gente chama de watts, representado por W. Existem outras unidades para potência, como é o caso dos cavalos de potência, né? Para os carros, mas na física o que a gente usa é Joule por segundo, que é o que a gente chama de watt, representado por W. Agora, o que é o rendimento? Já o rendimento é a divisão entre a quantidade de trabalho obtido de uma máquina térmica e a quantidade de energia fornecida a ela em forma de calor. Logo, podemos escrever o rendimento N da seguinte forma: N é igual a W sobre Q. Então, aqui, ó, a gente sabe, então, que para ver o rendimento, como eu falei para vocês, o rendimento, ele é a relação de quanto de trabalho foi convertido de acordo com a quantidade de calor que foi fornecido. Ou seja, quando eu abasteço o carro, eu coloco lá, sei lá, vou encher o tanque, foram 40 litros de gasolina no meu carro. Esses 40 litros de gasolina que eu coloquei no carro, ele não vai ser todo convertido em trabalho. Uma parte, como a gente já falou aí, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, vai ser perdido para o ambiente, tá? Então, a gente tem um rendimento muito baixo. Inclusive, esses motores mais novos, eles buscam justamente isso, ter um aproveitamento melhor, né? Ter um rendimento melhor do combustível. Matematicamente falando, se a gente tiver que calcular o rendimento, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Trabalho dividido por calor. Ou seja, a relação de quanto foi convertido em trabalho de acordo com o calor que foi
fornecido, tá? Ou vocês também podem utilizar essa outra equação matemática aqui, onde o rendimento ele é igual ao calor fornecido menos o calor rejeitado, ou seja, quanto foi embora, dividido pelo calor total fornecido, tá? Pessoal, então essa daqui é a definição de potência e de rendimento, certo? Agora, a gente vai resolver uma atividade só para a gente fechar sobre isso, tá? É a atividade 3 da página 38 do caderno do aluno, tá? Então, quem está aí com a apostila aberta, a gente vai resolver a atividade 3, tá? A queima de um combustível no motor de um automóvel produz uma energia de 176 joules, dos quais 43.000 joules são aproveitados no movimento do carro, isto é, para fazer o trabalho. Quanto de energia não foi aproveitada? Em que ela foi perdida? Qual o rendimento desse motor? Pessoal, ó, então, esse motor, ele recebeu quanto de energia que a gente está vendo aqui, ó? Recebeu quanto? Recebeu quanto de energia, galera? Recebeu 176.000 joules de energia, certo? Aí, toda essa quantidade de energia, só 43.000 foram aproveitados. Então, foi aproveitado 43.000 joules. Como que eu faço para descobrir qual energia que não foi aproveitada? Quanto que foi desperdiçado? Como que a gente pode calcular isso, pessoal? E aí, galera, como que a gente resolve? Subtrai? Exatamente, é só subtrair. 176.000 menos 43.000. Quanto dá isso aí? Deixa vocês sozinhos. Pode responder no... Só subtrair. E aí? Aqui não tá certinho, né? Mas vou fazer 0, 0, 0. 3 para chegar no 6, falta 3. 4 para chegar no 7, falta 3. Então, 133.000 joules não foram aproveitados. Em que ela foi perdida? Ela foi perdida para o ambiente, tá? Foi perda mesmo. Agora ele está perguntando qual é o rendimento desse motor. Só que é o seguinte, de tudo isso que a gente falou, né? 43.000 foram aproveitados para realizar trabalho, certo? E nós vimos, pessoal, que o rendimento, ele é trabalho, representado por W, né, ou por aquela letra grega, dividido pelo calor total. Qual que é o trabalho que a gente viu aqui que ele realizou? Ele usou 43.000 joules para realizar trabalho e ele recebeu 176.000 de energia.
Então, são justamente desses valores que a gente vai utilizar. Trabalho, 43.000 joule. E a quantidade de calor que ele recebeu foi de 176.